Olá, tudo bem? Se você tem criança pequena em casa ou na família, ou até mesmo trabalha com os pequenos, já deve ter pensado, sobre o desenvolvimento da fala, aquelas dúvidas normais, ou se a criança já é um pouquinho maior, se ela fala palavras erradas, também é uma preocupação grande, né? Essas dúvidas nós vamos tirar no episódio de hoje do nosso Educa Podcast. Mas antes de começar esse bate-papo, curte, compartilha esse episódio para que a gente possa, então, continuar esse projeto. Bom, vou apresentar, então, minha convidada de hoje. Trabalha há mais de 20 anos com fonoaudiologia, a Ana Cláudia Rosinha. Ela tem muita experiência, conhecimento aí para compartilhar. Seja bem-vinda, Ana, muito obrigada. Muito obrigada, Jana, pelo convite. Agradeço fazer parte desse projeto. Muito obrigada. Ana, vamos começar então explicando. Conta pra gente como que a fonoaudiologia, a gente acaba falando fono, né, pra encurtar, ficar mais fácil. Entrou na sua vida, teve alguma inspiração profissional, alguém que te incentivou? Como é que foi? A fonoaudiologia entrou na minha vida há muitos anos atrás, muito antes, de qualquer processo seletivo de vestibular. Eu precisei fazer o tratamento fonoaudiológico, eu tinha em torno de 12, 13 anos, quando eu precisei fazer fono. E eu me encantei com a forma com a qual a minha terapeuta, a minha fonoaudióloga, conduzia os atendimentos. E eu fui descobrir a fonoaudiologia a partir dela e mais concretamente naquela fase de vestibular, dúvidas do que fazer. E eu resgatei essa vontade, essa curiosidade sobre a área. E foi de cara, já entrei no vestibular e isso já percorre em 22 anos de formação. Então foi o exemplo mesmo. Foi a vivência, Vivenciar aquela melhoria em mim e o quanto eu poderia gerar isso no outro. Então, para mim fez todo sentido. Muito bacana. E nesses 22 anos, Ana, que você já está trabalhando na área, Sim. já atendeu adultos, crianças, jovens, já passou aí por bastante tipos de tratamentos diferentes. A gente sabe que a fonoaudiologia tem vários ramos. Sim. Como que tem sido a evolução aí dos tratamentos? E também é muito diferente atender as crianças, os adultos? Muito. A fonoaudiologia tem um leque enorme, desde o nascimento dos bebezinhos recém-nascidos, maternidade, amamentação, prematuros, ou crianças que já têm uma necessidade de intervenção, até a fase adulta, os idosos, disfagia, dificuldade de deglutição, ou por algum acometimento neurológico, um AVC, ou pelo próprio envelhecimento. Então, a fonoaudiologia tem esse leque etário, várias faixas etárias. E o meu percurso não foi diferente. Eu caminhei durante muito tempo atendendo adultos, fui da área de câncer de cabeça e pescoço, e hoje, mais de 15 anos, voltado ao público infantil. As particularidades desses universos são característicos da demanda, da necessidade. A gente sabe que crianças, muitas vezes, dependendo do seu diagnóstico, do motivo pelo qual está na clínica, os processos podem ser longos, crianças com atrasos do neurodesenvolvimento, ou pontuais, uma troca de fala, um problema específico na voz, assim como os adultos. Podem ser tratamentos muito específicos, como voz, alterações de fala, motricidade, que eles buscam muito, até casos neurológicos que vão demandar mais tempo de atuação. Então, tudo vai depender do motivo pelo qual aquela pessoa busca o atendimento. E não só pela faixa etária, Então, depende do porquê estamos ali atendendo, Entendi, tem que analisar mesmo caso a caso, a idade. Geralmente as pessoas que fazem o atendimento uma vez por semana, mais vezes, como que é? Olha, na clínica nós temos um padrão, um perfil, que são crianças que passam 2 vezes por semana, de 1 a 2 vezes por semana, Porque são crianças também que fazem outras terapias. Então, somado a outras multi-especialidades, a fonoaudiologia ocupa uma parte desse espaço. Então, a gente não consegue também estar todo dia com aquela criança. Então, via de regra, 2 vezes por semana, com as atividades para casa, orientação familiar, é um bom tempo, é uma boa frequência. Conseguindo cumprir isso, o tratamento flui super bem.
E existe um prazo aí para perceber diferença? Às vezes tem pessoas que já percebem depois da primeira sessão, como é? Às vezes uma orientação que você dá específica, que faça sentido para aquela família, já causa uma transformação. A família já sai do consultório com um olhar diferente, com um olhar amplo e abrangente. Então, às vezes, uma boa orientação, ela é o primeiro passo de um processo de melhora. Tem crianças que vão demandar mais estímulo, mais tempo de terapia. Então, dependendo da intensidade, né, do problema, a gente vai demandar mais tempo mesmo. Mas, pelo que a gente já observa, 3 meses de acompanhamento já é um tempo bom para a gente começar a observar mudanças. É importante ver mudanças. Não dá para também ficar esperando 1 ano para ver essa mudança. 3 meses é um tempo para a criança se adaptar à clínica, o profissional se adaptar à criança, vice-versa, avaliar. Então, é um tempo para a gente começar a ver as pontinhas da melhora. E também tem que se dedicar, né? Não é só ali na clínica. Não pode faltar, tem que ser frequente. Receber as atividades e fazer em casa. Então, trabalho todo aprendizado demanda treino, né? Tudo que a gente aprende, se for fazer um arroz, um bolo, quanto mais a gente faz, mais rápido a gente vai e com mais eficácia a gente vai fazendo aquela atividade. Então, o aprendizado de fala, de comunicação também passa por treinos e intensidades. Então, quanto mais intenso, melhor. Bacana. Ana, eu recebi algumas perguntas de mamães aí que estão na dúvida, estão preocupadas, não tem jeito. Vamos ver aqui na tela, então, a primeira pergunta, ó. Eu tenho uma bebê de 1 ano e 2 meses que ainda fala pouco. Ela fala palavras como neném, mamãe, papai, imita cachorro. Ela entende o que a gente está falando, atende a comandos. Mas o que ela gostaria de saber é a partir de quando que a gente entende que existe, então, um atraso na fala e quais são os sinais, então, que indicam a necessidade de procurar um profissional. Quem fez a pergunta foi a Fernanda Simon, bancária. A minha cunhada tá falando da minha sobrinha. Casos de família. Muito boa pergunta. Essa pergunta, na verdade, é frequente, né? Crianças a partir de 1 ano, é muito comum a família buscar o atendimento, porque entende-se que essa criança, a partir de 1 ano, já teria condições de se comunicar com um pouco mais de propriedade. Quando a gente está diante de uma pergunta dessa, a pergunta que eu faço para a família é a seguinte: antes de 1 ano, no desenvolvimento do bebê, como que essa comunicação estava evoluindo? Porque a criança, ao nascer, ela já começa um processo evolutivo de comunicação. E precisa ser, cada mês, cada semana, um ganho a mais. Então, se essa criança chega para a gente com 1 ano e 2, não falando nada, significa que ela já não estava se desenvolvendo adequadamente nos meses de bebê. O balbucio, ele vai se aprimorando e vai ficando cada vez mais refinado. Então, esse balbucio passa de sons de vogais para uma sílaba, né? Uma monossílaba, como um ba, um da, um ga, para uma dissílaba, da, gagá, e depois isso torna-se uma palavrinha e, no decorrer do processo, várias palavrinhas. Então, essa criança estava transcorrendo adequadamente esse processo do balbucio? Né? Muitas vezes não. E já estava ali, muitas vezes, um sinal de alerta. Então, quando a criança chega com 1 ano e 2 e não fala, provavelmente a gente já tem que percorrer um caminho de tentar identificar: é estímulo que está faltando? É alguma dificuldade auditiva? É algum transtorno do neurodesenvolvimento? É algum transtorno de linguagem que a criança compreende, mas não consegue se expressar? E aí cabe ao fonoaudiólogo analisar a criança, a condição dessa criança, pedir algumas avaliações complementares. A parte da audição é super importante para esse caso, para a gente ter as certezas de que vias auditivas estão íntegras e recebendo muito bem todos os estímulos. E a partir daí seguir um processo de orientação e acompanhamento. Não necessariamente uma criança de 1 ano e 2 precisa entrar em tratamento semanal. Se ela já tiver sinais de outros atrasos do neurodesenvolvimento, quanto antes melhor. Mas muitas vezes são crianças que precisam receber uma orientação, muitas vezes para a família. E o fonoaudiólogo pode acompanhar periodicamente essa criança. Recebe uma orientação, avalia a cada 2 meses, observa a partir da orientação se essa criança está evoluindo. Se essa criança não evolui, traz para mais perto. Então, na clínica, a gente consegue ter essa flexibilidade de entender que nem toda criança precisa do tratamento, mas muitas vezes de uma boa orientação. Então, a orientação para ela é que busque uma avaliação para que o fonoaudiólogo consiga entender o que está acontecendo e melhor orientar, né? No caso, a sua cunhada.
Cada caso é um caso mesmo, né, Ana? Não tem tem jeito, como, né? porque o que eu falo para ela pode não ser o que faça sentido para uma outra família. Então, as orientações são muito personalizadas e baseadas em todo esse histórico. Tem alguma dificuldade motora? Tem alguma dificuldade no desenvolvimento? Tem estímulos que às vezes precisam ser colocados em prática? Então, tudo vai depender de como vem essa criança junto com essa família. Certo, a gente tem mais uma pergunta Que bom. aqui na tela, o Léo vai colocar pra gente. A próxima pergunta é: meu filho tem 1 ano, fala algumas palavras erradas, mas são bonitinhas. Com o tempo, ele vai corrigindo ou a gente deve corrigir desde o começo? É melhor deixar ele aprender a falar sozinho ou precisamos ficar o tempo todo direcionando? Quem perguntou foi a Natália Godoy, publicitária. Essa pergunta também é comum. Corrige ou não corrige, né? Que idade que corrige? Então, a gente entende que o início da fala da criança, muitas vezes a gente não sabe como que vai começar, né? E muitas crianças já começam a falar de uma forma muito correta e outras vão percorrer, muitas vezes, algumas trocas ou algumas conquistas iniciais. A orientação maior aqui é sempre a família ofertar um modelo correto. Então, é bonitinho, faz parte de todo aquele manhês, né? Que é aquele... São os primeiros meses e primeiros anos da criança. A criança tem um jeito de falar e muitas vezes a família copia esse jeitinho de falar errado, mas o ideal é o modelo. Então, quando a criança fala uma palavrinha, ao invés de falar não é assim, como modo corretivo ou punitivo, a gente sempre oferece o modelo correto. Você está me pedindo para brincar com a bola. Você está me pedindo água. Mesmo por dentro achando lindo, né? Ofertar o modelo correto e observar. As crianças que estão no seu desenvolvimento típico tendem a ir se refinando na produção. Eles vão melhorando, começam desorganizados e depois isso melhora. É esse olhar crítico que a família tem que ter. Ele estava falando para a água, aua, e daqui a pouco ele começa a aprimorar e vem um som mais próximo de água, até que ele conquiste a palavra água. Então, esse processo evolutivo da conquista da palavra precisa ser observado. Então, o ideal aqui não é a correção punitiva, mas sim um modelo correto. Ofertar a palavra correta e observar o quanto essa criança está conseguindo aprender com a forma com a qual estão falando com ela. Entendi. Às vezes é difícil, né? Você não resistir aí. Porque é muito bonitinho, né? Muitas vezes fica marcado, né? Eu tenho meu filho, por exemplo, quando começou a falar, na época tinha o circo na cidade, ao invés de circo era círculo. Então, mamãe, vamos no círculo, né? E eu, filho, é circo. Ele já era maiorzinho, então já dava para pontuar. Mas ficou marcado, né? Até hoje a gente relembra isso. Então, faz parte esse jeito da criança se comunicar. Mas, obviamente, observando a idade para isso, né? 1 aninho faz parte ainda, conquistar palavras, mas sempre o modelo correto. Entendi. Ana, vamos falar agora um pouquinho das crianças com dificuldades na fala mesmo, né? Por transtornos de neurodesenvolvimento. Tem autismo, TDAH ou alguma deficiência intelectual. Sim. O trabalho da fono, né, nesses casos, ele é constante? Como que acontece? Muitas vezes, para esse perfil de crianças, o trabalho da fonoaudiologia transcorre desde o início do desenvolvimento de fala, de comunicação, até o momento em que essa criança conquiste a autonomia ou mais eficiência na comunicação. E isso pode transcorrer principalmente a primeira infância dessa criança. A gente está falando aí de 7, 8 anos, muitas vezes de acompanhamento. Que é a fase onde a comunicação se desenvolve, se estabelece e se concretiza. Então, é muito comum crianças começarem na clínica pequenininhos e transcorrerem toda a sua primeira infância conosco. E isso, muitas vezes, é necessário para a gente identificar quais são os potenciais dessa criança, as dificuldades e formas de reorganizar essa comunicação. Quando a comunicação verbal não vem, a fala, a gente tem recursos alternativos e a gente precisa tentar entender que momento que a gente coloca essa comunicação alternativa, quais são as formas que essa criança tem para se comunicar, favorecendo a potencialidade da criança, mas conseguindo também contornar as dificuldades por elas apresentadas. Então, muitas vezes são tratamentos longos. E isso acaba, muitas vezes, a família se cansa. Então, é sempre importante que a equipe tenha esse tato, essa sensibilidade de dar essa injeção de ânimo, mostrar as melhoras, que às vezes são gotinhas, né, de melhoras, que vão se somando
num grande copo, né? Mas são gotas ao longo de um processo evolutivo aí de 6, 7 anos, né? E tem que respeitar o desenvolvimento da criança, Sim, porque claro. a gente sabe que, nesse caso, cada uma, né, tem uma capacidade sim. aí. Para os pais é bem desafiador, Bem com desafiador. certeza. E casos onde tem comorbidades somadas, né? Então, a criança é autista com deficiência intelectual, que é comum. Ou a criança é autista com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, quanto mais comorbidades associadas aos quadros, mais desafiador, né? Mais intenso torna-se o quadro. Então, é importante a equipe estar sempre de olho na família, dando respaldo, dando suporte, porque muitas vezes são tratamentos longos e que cada criança, nesses casos, né, vão apresentar as suas melhoras e evoluções dentro daquele quadro, né, dentro das suas potencialidades. Então, mas é intenso. Com certeza. Você falou um pouquinho da tecnologia. Sim. A gente sabe que é uma preocupação também Sim. prejudicar o desenvolvimento. Às vezes as Sim. crianças ficam muito em telas. Mas existe uma tecnologia que ajuda, né? Que Sim. você também usa na sua clínica. É comunicação alternativa, é isso? Explica como funciona. Sim. Tudo que não é fala, entendemos que é alternativo, né? Uma placa de trânsito, que é um desenho, é uma comunicação alternativa. Então, a gente entende que a comunicação, ela está em todos os lugares. A gente só precisa fazer com que isso se torne presente na vida daquela criança. E o eletrônico veio, nesses casos, para nos ajudar. Hoje é muito comum a criança ter um celular ou ter um tablet para assistir os desenhos. Obviamente, a gente orienta que resguardado o tempo de exposição à tela, mas é muito comum as crianças terem acesso à tela. A fonoaudiologia já há muito tempo trouxe isso para esses eletrônicos, né? Para fazer com que a criança se comunique através de desenhos, de pictogramas. São desenhos que comunicam. Então, a criança aciona os botões e aquele comunicador sonoriza a palavrinha que ele gostaria de dizer, mas por vários motivos não consegue. Então, a gente usa a tela ao nosso favor. E hoje também na clínica vamos começar agora também jogos de realidade virtual, que é a gamificação, dentro dos processos de terapia psicológica, dentro da psicologia ABA para jovens. A gente também tem um ramo que é a gamificação, que traz a realidade virtual como um suporte também para esses jovens se desenvolverem. Então, a tecnologia, quando bem usada, sabendo o motivo, tendo um objetivo, é muito bem-vinda. E na comunicação nem se fala. A gente se comunica muito por emojis, não é? Uhum. Então, é como se fossem os nossos emojis, os pictogramas para a criança na prancha de comunicação. A gente tem os emojis e eles têm os pictogramas. Então, a gente favorece essa comunicação não verbal para que a criança passe o que ela quer comer, passe o seu sentimento, onde ela quer ir, a saudade de um familiar. Muitas vezes, eles sentem tudo isso, só que eles não conseguem verbalizar. Então, a fonoaudiologia dá um caminho para isso acontecer. Nesse caso aí, a tecnologia vem para o bem, né? A Uma nosso tecnologia favor. assistida, acompanhada. Isso, muito bem. Assistida, acompanhada, com propósito. E na clínica temos várias crianças que já usam os seus tablets para se comunicar. E é uma alegria para todos nós, para a equipe, para a família, para a criança. A gente nota que a criança se acalma, é mais fácil de compreender. Então, é muito bem-vinda a tecnologia para a gente. Ana, nesses anos aí de atendimento, né? Algum caso, assim, que você possa mostrar pra gente que te marcou? Eu imagino que sejam muitos, mas Muitos, que você nossa. possa contar aqui pra gente entender um pouco, né? Esse efeito aí da fonoaudiologia, é claro, preservando aí os pacientes. Sim, o que você claro. lembra? Eu tenho, na verdade, são vários casos, mas um caso que mais me marcou, resguardado o nome, é justamente uma criança que já tinha percorrido um caminho, né, de terapias em outros lugares, chegou para o nosso atendimento, não conseguindo verbalizar por conta das suas questões orgânicas, e nós colocamos uma prancha de comunicação alternativa, e ele, em pouco tempo, conseguiu passar para a mãe que ele não estava se sentindo bem, que ele estava se sentindo mal, e a mãe levou ele tem 9 anos, tinha 9 anos na época, até o hospital, e foi diagnosticado que ele estava com dengue. E o pai fez um relato super emocionado pra gente, a mãe. Então, em pouco tempo de uso, ele já conseguiu comunicar um sentimento, uma sensação. Então, para mim, foi fantástico. Que provavelmente, sem verbalizar, a mãe iria observar que ele estava prostrado
e incomodado? Provavelmente sim. Mas podia demorar muito, né? Demorar, mas ele teve a intenção de pegar o comunicador e mostrar. Então, isso pra gente, enquanto equipe, enquanto fonoaudióloga, foi fantástico ter tido esse retorno da criança com a comunicação alternativa. Então, a comunicação alternativa veio mesmo para dar voz, para dar um espaço de comunicação para as nossas crianças com dificuldades grandes, né? Com desafios na sua comunicação. Então, acho que esse foi o caso que mais, ao longo desses anos, me marcou enquanto conquista, progresso. Então, vendo a diferença ali na prática, não tem como, mesmo com tantos anos de profissão, né, Ana? Acho que se envolve, assim, no sentido de ver a diferença mesmo. Muito, e cada caso ali na clínica que a gente acompanha de perto é uma evolução, né? Então, são inúmeros casos. Eu retratei um exemplo, mas todas as crianças que estão hoje conosco já passaram por todos os processos conosco, ou enquanto eu ainda era somente fono, não tinha equipe, eu guardo todos com carinho, porque todos percorreram os seus desafios, né? Trilharam caminhos muito bonitos. Então, fico só feliz e, enfim. Tive a oportunidade de conhecer lá uma clínica muito bonita, né, Obrigada, Ana? Jana. E é bom a gente falar que tem essa diferença de bastante profissionais, Sim. né? É um trabalho multidisciplinar mesmo que as crianças precisam, né? É muito difícil uma criança que vá, por exemplo, só na fono, assim? A gente entende que esse trabalho é muito mais do que mas ele é transdisciplinar, porque ele percorre outras áreas, né? Lá na clínica, nós não somente atendemos de forma especializada nas suas áreas, a gente consegue fazer um entrosamento da equipe, trazendo as conquistas, um exemplo da psicologia comportamental para a fonoaudiologia, enquanto fonoaudiologia levar a comunicação alternativa dentro de uma sessão de Nutri, para que a nutricionista consiga compreender o que essa criança quer comer. Então, a musicoterapia entrando também nesses processos de desenvolvimento. Então, na clínica, estamos hoje no momento de um tratamento transdisciplinar. E é muito interessante ver o quanto as crianças melhoram com esse trabalho de equipe. Então, lá na clínica, nós temos todas as especialidades e cada vez mais os profissionais envolvidos no tratamento das crianças e vendo o resultado de todo esse envolvimento. Então, felizmente, a gente tem hoje uma clínica especializada no atendimento de transtornos do neurodesenvolvimento e uma equipe muito engajada. Então, eu fico extremamente feliz, satisfeita. Obrigada por ter ido, né? A sua visita foi muito importante pra gente. Imagina, eu gosto muito de conhecer também antes de conversar, né? A gente saber onde a pessoa trabalha, como que é. Porque o trabalho é refletido também nisso, né? Sim. No local, no espaço. Sim. Eu acho que a clínica da gente, quando a gente se propõe a ter uma clínica, ela tem que ter a nossa cara, né? Tem que fazer sentido, né? Todo o processo de 22 anos culminou hoje no Núcleo Girassol, que é uma clínica bem acolhedora, com profissionais qualificados. Então, você ter ido lá e sentido isso... resume o que eu gostaria de passar realmente para as pessoas que buscam um suporte. Muito bom. Nós vamos falar um pouco de fonoaudiologia voltada ao mercado de trabalho. Vamos. Por exemplo, eu já passei por profissionais de fono porque eu trabalho com a minha voz, né? Sim. Minha profissão. Quais profissionais que costumam usar mais a fono, que costumam passar mais por atendimento? São vários. São vários. A gente tem os profissionais da voz, que é um grande grupo de pessoas, entre jornalistas, professores, profissionais do comércio, vendedores, advogados, hoje muito coaches ou influencers ou pessoas que estão na mídia para poder divulgar os seus serviços. Então, hoje em dia, a fonoaudiologia, com esse avanço do marketing digital, das plataformas digitais, podcasts, né? Hoje em dia, as pessoas buscam um aprimoramento da sua comunicação para poder apresentar um podcast ou participar de treinar, como é que eu vou me sair, eu quero fazer um vídeo da minha empresa, como que eu faço para me apresentar. Então, o fonoaudiólogo é um dos profissionais e creio que é a referência de profissional a ser procurado quando o assunto é comunicação. Porque a gente trabalha não só a qualidade de voz, mas o gestual que é usado, o tom de voz, a velocidade de fala, a entonação que a pessoa pode dar para aquele tema. Então, o fonoaudiólogo tem essa competência. E a gente atende adultos também que buscam esse aprimoramento. Ou porque querem passar por um processo de entrevista. Querem melhorar dentro da sua empresa. Então, eu tenho um cargo e eu preciso apresentar um projeto. E eu preciso apresentar o projeto qualificado. Então, a gente busca também um aprimoramento dessa comunicação para os profissionais que querem evoluir dentro da sua empresa, dentro do mercado de trabalho.
Então, hoje em dia, a comunicação está muito em alta. Então, tem que passar pela fono, o ideal é buscar um profissional que tenha esse olhar para que sejam desenvolvidas suas competências comunicativas. Eu digo assim que eu também percebi muita diferença antes de fazer fono e depois de fazer fono. Que bom. Porque a qualidade da voz, Sim. até mesmo não cansar tanto, Sim. né? Porque se a gente fica muito tempo falando, não tem as técnicas, não faz um aquecimento antes, sim, sim. a voz cansa e, né, começa a falhar. Sim. Então, realmente faz toda a diferença. Cantores mesmo, a gente Muito percebe cantor, a diferença. Alguns cantores que com o tempo vai perdendo a voz, né? Sim. A qualidade da voz, porque usou tanto. Desgasta. E hoje em dia, o cantor, o artista, é muito comum estar dentro de serviços de fonoaudiologia. Mas todo mundo que atende público trabalha com voz. Não é? Até aquela pessoa que está atrás do computador, né? Em algum momento da sua vida, ou no lazer, ou na sua casa, a voz é o pano principal ali de comunicação. Então, buscar um suporte a qualquer sinal de alteração é qualidade de vida e qualidade de voz ao longo do processo de vida. A gente vai continuar se comunicando, né, em idades mais avançadas. Então, é importante ter um fundamento, uma base, exercícios, aquecimento vocal, o que eu posso, o que eu não posso fazer, quais são os hábitos adequados, como que eu respiro, como que eu verbalizo, como que eu articulo os fonemas, enfim. O fonoaudiólogo abrange todas essas áreas. É muito legal. Agora a gente vai falar um pouquinho de notícias voltadas à fonoaudiologia. Ótimo. Eu estava procurando aí na internet, eu encontrei no site do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Léo vai colocar agora aqui pra gente na tela. Essa é uma nota pública, né, Ana? Acho que você deve ter acompanhado. Sim. Que diz, são várias entidades médicas dizendo sim à formação 100% presencial para todos os cursos de graduação em saúde. Isso é 19 de maio, né, de 2025, que dispõe sobre a regulamentação, então, da oferta de educação à distância no ensino superior. Isso foi bem polêmico, né, Ana? Porque a gente sabe que tem um reflexo aí da pandemia, mas cursos de graduação na área de saúde online podem refletir na qualidade, Podem. Isso? É isso que o conselho está em cima. Porque na pandemia fazia sentido, né? Formar pessoas à distância. O Brasil tem tamanhos continentais, então a gente tinha áreas que podiam sair, áreas que não. Então foi uma forma de democratizar, vamos dizer assim, a educação, colocando os cursos online. Mas não faz mais sentido, do ponto de vista do momento, manter cursos online, sendo que a base é humana, é a relação com o outro. Quando é a área da saúde, o contato com o outro é a porta de entrada para o trabalho, né? Então, não ter o contato, a presença, trocas, podem impactar grandemente na formação desse profissional. Então, o conselho vem em busca da regulamentação para tornar presencial. Outras áreas de graduação já conseguiram, né, cortar EAD, a fonoaudiologia ainda não, mas o conselho, a gente aposta muito na força do nosso conselho, nos ideais do conselho, para que isso se torne uma realidade em breve. A gente também não pode culpabilizar os alunos por comprarem as suas graduações online, visto que é uma oferta, né? Então, também tem muito isso, né? Fez online, é desqualificado. Fez online porque é ofertado, né? Então, também compreender que se tem a oferta, tem a procura. O ideal é tentar trazer esses alunos para práticas presenciais, que o aluno busque um estágio, busque cursos de aprimoramento, continue o seu processo de estudo, né, para que essa graduação, que talvez tenha ficado algumas pontas, né, abertas, né, se feche e faça sentido para o profissional o atendimento dentro da fonoaudiologia. Mas além da graduação, a gente sabe também tem cursos, às vezes, de especialização, Sim. de um método específico que são feitos online. Sim. O que você acha? Eu acho que quando bem organizado, é super possível ser feito online, porque são cursos voltados para profissionais já formados. Então, a base já foi dada, né? Então, fica mais fácil do profissional entender uma técnica, um modelo de atendimento, uma perspectiva teórica. Mas aí vai de cada um, né? Eu gosto muito do presencial. Ter a troca, olho no olho, pegar, fazer junto, mas já fiz muitos cursos online e na clínica nós ofertamos também muitos cursos online. Então, é entender que tem perfis de pessoas que vão
aprender bastante e outras pessoas que precisam vivenciar. Então é importante ter as duas partes, né? A teoria juntada à prática e a prática presencial, para que faça sentido tudo aquilo que a gente vem estudando, né? Com certeza, a gente fala aqui com vários profissionais de várias áreas, Ana, essa questão de não parar de estudar. Porque sempre tem coisas novas, Sim. métodos novos, né, estudos novos nas Sim. áreas de saúde, de humanas. Sim. E para você também, não para de estudar, como é? Não paro. Vou agora começar o meu mestrado, agora no mês de agosto, né? Então, sempre foi um desejo, mas ainda não dava, a vida não estava encaixando com os processos, né, de mestrado, e agora eu vou começar um processo de mestrado que vai transcorrer 1 ano e meio, 2. Então, são 22 anos, mais o mestrado e o profissional que se põe a atender o outro precisa sempre percorrer caminhos voltados a bases científicas, comprovadas, e manter os seus estudos, porque é uma responsabilidade enorme intervir no desenvolvimento do outro, né? Pôr o seu dedo ali naquela criança, seu toque, seu cuidado. Então é super importante saber fazer isso, para que a sua entrada naquela família seja algo proveitoso e não torne aquele momento que é tão delicado, desorganizado. Então, todo cuidado para esse primeiro momento, né? É super importante saber a forma com a qual a gente se aproxima, a técnica que vai usar. Então, tem que percorrer um caminho de estudo. Com certeza. E você já tem algum tema aí para o seu mestrado? Como que é? Eu gosto muito da área de promoção de saúde, né? Então, enquanto fonoaudióloga também, ao longo do processo, eu venho muito mais hoje orientando famílias de forma preventiva do que do ponto de vista do tratamento em si. Então, o perfil hoje que me busca são famílias que precocemente já buscam uma orientação. Então, o meu mestrado vai percorrer caminhos de promoção de saúde. Ainda não sei exatamente o tema, mas eu gosto muito da temática da família. Gosto muito da temática de promoção de saúde. Então, eu vou tentar unir esses grandes temas, que é a família, que é o centro de tudo. A criança está ali dentro daquele núcleo familiar. A gente precisa conseguir olhar para essa família, incluí-los no tratamento, junto com promoção de saúde. Então, a temática vai ser em torno disso. Eu ainda não sei ao certo exatamente o objeto de estudo, mas o caminho vai ser esse. Cuidar de famílias, que é o que a gente faz muito na clínica, e também promover saúde em fonoaudiologia, que é possível promover saúde. Fonoaudiólogo é um profissional de saúde. Antes de ser fonoaudiólogo, é profissional de saúde. Então, ele precisa ter um olhar preventivo para os transtornos também. Ou preventivo, ou um alerta já inicial. Não somente pegar a criança quando ela já está instalada uma dificuldade maior. Então, todo cuidado com essa parte me encanta. Então, eu pretendo transcorrer esse caminho. Porque quanto mais cedo também o desenvolvimento é melhor. Quanto mais cedo, melhor, mais rápido. A criança tem uma plasticidade cerebral, diferente do adulto, que também tem plasticidade, mas é outro ritmo. A criança tem um ritmo acelerado de conquistas. Então, a gente conseguindo fazer uma intervenção rápida e efetiva, o percurso de qualidade de vida dessa criança e desenvolvimento é muito melhor. Então, todas as pesquisas mostram que a intervenção precoce gera qualidade de vida, qualidade financeira no futuro. Crianças com comunicação melhor tendem a ir em desenvolvimento acadêmico melhor, busca de um emprego melhor, qualificações melhores. Então, a comunicação é a base, muitas vezes, para um sucesso de vida. Então, o fonoaudiólogo tem essa responsabilidade de promover, intervir para que essa criança tenha caminhos positivos na vida. Muito bom. Vamos aproveitar que a gente está falando aí de conhecimento, falar um pouco de leitura, Ana. Eu sempre peço para quem vem aqui trazer uma sugestão de livro. Pode ser de literatura, né? Ou um livro, né, mais técnico ou mais poético. O que você trouxe, Ana? Eu adorei essa sua recomendação. Eu gosto muito de livro e muito de literatura infantil. Então, eu trouxe hoje A Grande Fábrica de Palavras. É um livro de 2010, extremamente cuidadoso. A ilustração interna do livro é maravilhosa. Recomendo para as famílias. É um livro tanto para a família quanto para a criança, que traz a temática de uma cidade em que, para falar, as pessoas têm que comprar as palavras. Então, custa muito a fala. E aí a gente vê muito isso na clínica, né? A palavra custa muito, demora, tem um investimento da família, de tempo. Então, aquela palavra que é falada, ela é tão valiosa, ela é tão importante, que tem que ser muito
valorizada, parabenizada. Então, esse livro traz isso, né? As palavras têm que ser compradas. E esse nosso principal personagem, ele não tem tanto dinheiro para comprar as palavras. E ele quer muito conquistar, falar para uma garota o quanto ele gosta dela. Só que ele não consegue comprar, né? E aí vem um outro menino com muito mais condição financeira e compra um monte de palavras. Só que para ela aquilo não faz sentido nenhum. Porque tem o afeto que ela não tem pelo outro menino e tem pelo nosso personagem principal, que compra poucas palavras, mas com aquilo ele faz uma transformação, né, na emoção dela. Então, aquele pouquinho de palavras faz todo sentido. E isso acontece muito com as nossas crianças. Uma primeira palavra, 2 que a criança fale, 3 é tão valioso, é tão importante, que eu quis fazer essa correlação entre essa literatura e a nossa realidade, né? Enquanto fonoaudióloga, que a palavra às vezes demora para vir, mas quando vem... Tem um valor imenso. É um presente, né? Muito bonito, fiquei curiosa. É muito lindo. Vou atrás. Vale a pena. Eu também trouxe aqui uma sugestão, Ana, mostrar aqui para quem está acompanhando a gente, ó, Seja Inesquecível, que é o livro, é de uma fono também, Sim, né? A Leni Quirilos, né? Tem jornalistas também que fazem parte aqui desse livro, Roberto Kovalik, da TV Globo. E esse livro, né, eles explicam como acabe com o medo, domine a linguagem corporal e verbal e use a neurociência para expressar ideias e encantar qualquer público. Então, é bem interessante que tem muitas dicas práticas, né, da fono, do jornalista, tem também essa questão da neurociência, que a gente sabe que afeta bastante. Então, eu gostei bastante desse livro, essa dica Muito aqui. boa dica. A Leni é uma excelente fonoaudióloga, né? Eu já comentei, foi minha professora na época da PUC, da faculdade. É atuante no mundo jornalístico, corporativo. Então, ela é uma profissional de referência quando o assunto é aprimoramento da comunicação. Então, muito boa indicação. É bacana que, né, para mim, como eu sou jornalista, tem essa questão da prática, mas também para qualquer profissional, a gente sabe que precisa, igual você já falou, ter essa questão da postura, da voz bem, né, colocada. As palavras. Gente e aprende sempre, né? Nunca deixa de aprender. É importante, a literatura é importante, mais especializada, porque traz sempre conteúdos novos, né? Conceitos novos para a gente praticar. Então, quem está em busca de aprimoramento de comunicação precisa estudar e, enfim, a literatura tem apropriada para isso, né? Tem bastante conteúdo. Livro bom. Tem sim. Só procurar as referências, né, Isso, Ana? boas referências são sempre melhores. Com certeza. Ana, vamos falar um pouquinho, então, de quem já entrou no mundo da fono. Às vezes está escolhendo uma profissão. Já identificou que é saúde. E a fono, como é que faz? Qual que é a dica aí para quem está acompanhando a gente, quer fazer fonoaudiologia, o que precisa, o que é importante levar em conta? Eu acho que a fonoaudiologia hoje, ela está com um espaço muito positivo. Então, hoje em dia, sabe-se muito mais sobre o trabalho do fonoaudiólogo, busca-se mais os serviços, sabem muito mais a importância do que há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Então, quem busca ser um bom fonoaudiólogo, inicialmente, sempre, é buscar aquilo que preenche o coração e não só o bolso. Porque vários caminhos, altos e baixos, essa pessoa vai transcorrer ao longo do seu processo de desenvolvimento profissional. Então, inicialmente, tem que gostar da temática, gostar do desenvolvimento, gostar de comunicação, gostar do outro, ter respeito e ética pelo ser humano. Então, são bases primordiais para um atendimento em saúde, ética e respeito ao ser humano. Partindo disso, as áreas de especificação são inúmeras, mas sempre buscar um aprimoramento, trabalhar com ética e respeito, continuar estudando. Então, a fonoaudiologia é um percurso muito promissor, sempre foi. Mas tem que ser algo que bate no coração. E não só porque é uma área em ascensão e várias possibilidades abertas. Precisa realmente gostar da temática da comunicação, do desenvolvimento humano. Então, a orientação que eu dou é que pesquise internamente se realmente a pessoa está disposta a transcorrer uma vida de estudos e de dedicação ao desenvolvimento do outro. Certeza. Às vezes é bom também pesquisar como é a rotina da profissão. Sim. Conversar com profissionais. Porque tem muita ilusão também, né? Acha que vai começar e tudo são flores. Todos os começos precisam ser trilhados. É uma escadinha, né? Tem que subir devagar. Então, se a pessoa tiver paciência, perseverança para ir subindo,
Eu tenho certeza que a fonoaudiologia sempre vai ser uma profissão muito promissora, mas precisa conseguir subir, né, as escadinhas do seu processo. Com certeza, e nunca parar de aprender, igual você já falou isso aqui, aí, né? Continuar estudando. Você tem sua clínica, por exemplo, Sim. mas vai fazer o mestrado, né? Não tem essa de acomodar. Não, de forma alguma. E a procura é sempre, quanto mais a gente vai estudando, mais inquietações a gente vai tendo, né? Porque mais reflexões a gente vai fazendo. Então, as certezas que eu tinha há 10 anos atrás, eu já não tenho mais. Então, essa inquietude de buscar faz com que eu busque sempre um aprimoramento. Então, espero percorrer um caminho de mestrado, doutorado. Eu gosto muito da parte acadêmica também, formar o outro. Às vezes eu sou chamada para dar algumas aulas e eu gosto muito dessa prática, né, de passar para o outro aquilo que para mim já foi uma dúvida. E eu posso transformar essa dúvida num aprendizado para o outro, facilitar para que o outro talvez percorra com um pouco mais de facilidade, né? Eu gosto bastante também da parte acadêmica. E são os futuros que estão ali, os futuros fonoaudiólogos, né? Tem toda responsabilidade também, né? Quem dá aula para fonoaudiólogo tem que também ter todo o cuidado, saber como está formando aqueles profissionais, com conceitos éticos, com base teórica, com referenciais da área. Então, o cuidado também, não só com o atendimento, mas com como a gente está formando futuros fonoaudiólogos é essencial, para que saiam profissionais qualificados, fazendo um bom trabalho daquela formação que você deu. Então, também é uma responsabilidade dar aula, né? Com certeza. Ana, vamos falar um pouquinho, né? A gente já está quase aí caminhando para o final do bate-papo. Para os pais, então, que a gente falou ali no começo, educadores, às vezes tem essas dúvidas com relação à fala, o desenvolvimento, sejam os menorzinhos ou até os que já estão um pouquinho maiores. O que falar para eles, deixar de mensagem aí, que a gente sabe que alguns ficam muito preocupados. Muito preocupados. Entendo que a preocupação, ela tem que ser sempre validada. Nenhum pai, nenhuma mãe se preocupa à toa. Então, sempre que sentir, bater aquela insegurança, aquela dúvida, ou aquela perspectiva de que algo não vai bem, tentar buscar um atendimento mais próximo, mais rápido possível, mais viável possível. E entender que muitas vezes a criança ela é resultado das intervenções e do quanto essa família está engajada no atendimento e no trabalho. Não entender a criança como algo deslocado do seu núcleo familiar. Ao colocar a criança num tratamento, puxar para si a responsabilidade de levar a criança, receber as orientações, realizar em casa, seguir o tratamento. Então, a orientação que eu deixo para as famílias é sempre: sentiu incômodo, dúvida, olhou e viu que algo não vai bem, busque ajuda. Sempre é válido. E ao buscar ajuda, seguir as orientações. Para que tudo depois no final seja concretizado com sucesso. Porque senão a gente fica com uma perna sempre faltando. A gente dando o nosso melhor e muitas vezes a gente precisa da parceria da família. Então, o tratamento ali é familiar. É familiar. Ele é um complexo de tratamentos, né? Ele é clínica, família, escola, o ambiente que essa criança frequenta. Então, a orientação que eu dou é para seguir as orientações e perseverar. Muitas vezes o processo é longo, cansativo, mas o resultado final, quando tudo bem feito, é muito bom e maravilhoso. Então, percorrer esse caminho com bastante perseverança. E existe também uma relação de vocês, fonos, e também os outros profissionais com a escola? Sim, diretamente? Diretamente. A escola tem que ser uma parceira. A escola está com aquela criança 4 horas por dia, 6, 8, muitas vezes, horas por dia. Então, o olhar da professora, o olhar da escola é valioso. Então, nós pedimos pareceres para a escola. O que a gente observa na clínica é o que a escola observa? Tem que fazer sentido. A escola também tem que observar. A clínica tem que ser um ponto de suporte para a professora quando ela tem dúvida. Como eu manejo esse comportamento, como eu estimulo essa comunicação, como eu identifico os sinais de transtornos do aprendizado, o que fazer mediante uma criança que não está aprendendo. A fonoaudiologia também tem um braço na esfera do aprendizado, de leitura e escrita. Então, a escola é muito bem-vinda. Na clínica também, muitas vêm até a clínica receber orientação em loco, assim como nós vamos até as escolas observar a criança na escola e orientar a equipe. Então, tanto na comunicação alternativa, a criança leva o comunicador para a escola e como é que a escola vai lidar com aquele aparelho eletrônico em sala. Então, a parceria com a escola é fundamental. Tá certo, tudo junto aí para melhorar. Para desenvolver a criança.
Ótimo. Ana, para quem ficou interessado, quer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, como que entra em contato pelas redes sociais? Nós temos uma página no Instagram, que é o @núcleo.girassol, e lá temos todos os contatos, o WhatsApp da clínica, os cursos que vamos promover agora. Então, entre em contato conosco, tire suas dúvidas, os canais estão abertos de comunicação. Temos uma homepage também, que é núcleogirassol.com.br, que lá também tem todas as informações da clínica. Ótimo. E eu agradeço, então. Foi muito bom, muito obrigada. A oportunidade de falar da fonoaudiologia, do meu trabalho, da clínica. Esse espaço é muito positivo, extremamente qualificado. Eu parabenizo você pela qualidade da entrevista e agradeço. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço, e a gente sabe que tudo reflete na educação. Então, Sim. Por isso que é tão importante trazer profissionais qualificados, profissionais que se dedicam, porque a educação é reflexo de tudo isso, né? Sim, é um conjunto, né? A gente participa muito dos processos educacionais também da criança. Estamos na escola, orientando família. Então, a educação é a base para a formação do ser humano. Então, estou muito feliz de estar aqui. Ótimo, muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço também a você que acompanhou mais esse episódio e peço reforço aí para compartilhar o nosso vídeo, curtir, para divulgar o nosso projeto Nossa Educa Podcast. Até o próximo programa, então. Tchau, tchau.